Olá, olá, meus amigos. Olá, olá, minhas amigas. Tudo bem? Me chamo Luciano Figueiredo, sou professor de Direito Civil aqui do Revisão PGE. Estou hoje contigo nessa reta final, rumo, se Deus quiser, a sua aprovação no concurso da PGE do Estado do Piauí, que se avizinha. Um concurso que, como você já sabe, vai ser gerido aí, realizado pela Sebrasp-CESP. Civil, nós teremos 6 questões, múltipla escolha, tá? Segundo o edital. E o perfil de prova, analisando as provas anteriores, é um perfil, mesmo dentro do CESP, de letra de lei preponderantemente e, eventualmente, questões sobre a jurisprudência. A nossa proposta por aqui, e quem já me conhece do curso, já viu revisões anteriores minhas de outras retas finais de concursos da advocacia pública, a nossa proposta aqui é a mesma. A gente vai pegar temas relevantes e importantes, né, que vêm sendo explorados pela prova da advocacia pública realizada pelo CESP-SEBRAE, vai verificar a teoria relacionada a esse tema e resolver questões recentes apenas a título exemplificativo, com o objetivo de que você, minha amiga, você, meu amigo, se capacite para a sua prova, que você verifique o tema, rememore aquele assunto e, para além disso, você veja qual é o nível de cobrança que o CESP vem se propondo sobre aquele tema e sobre aquele assunto. Dito isso, então, você vem comigo para o nosso primeiro assunto de análise, entrando na sua tela, e a gente começa falando sobre a conservação dos negócios jurídicos. Conservação dos negócios jurídicos. Veja, é lugar comum a gente estudar nos negócios jurídicos a ideia das invalidades dos negócios jurídicos, que basicamente vai se subdividir aí em uma nulidade dita absoluta e uma nulidade dita relativa. Mas o fato é que o legislador civilista, inclusive aqui inspirado pelo legislador processual, lá da década de 70, de 73, o legislador civilista ele passou a raciocinar que melhor do que invalidar atos é tentar conservar estes atos. Como o processo civil historicamente já o faz com o princípio da instrumentalidade das formas lá no processo. E pensando nisso, o direito material, através do Código Civil de 2002, traz então o princípio da conservação dos atos e negócios jurídicos, que dentro da legislação ele está estruturado com base em um tripé. Sim, são 3 institutos aí que habitam aqui a legislação: a conversão substancial, a convalidação e a redução do negócio jurídico. E a gente começa falando, olha aí na sua tela, sobre a nossa conversão substancial. Meu amigo, minha amiga, a conversão substancial é, entre aspas, o remédio aplicável ao ato, ao negócio jurídico nulo. Se o negócio jurídico é nulo, se o ato jurídico é nulo, você já sabe em casa que não é possível que ele seja convalidado. Não dá. O artigo 169 do Código Civil é claro em nos informar, olhe ele aí na sua tela, artigo, repito, 169 do Código Civil, ele é claro em nos informar que o negócio jurídico nulo, ele não pode ser confirmado, não pode convalescer pelo decurso do tempo. E o que é que eu faço então com o negócio nulo? Olha, o negócio nulo ele pode ser convertido, ele pode ser recategorizado em um negócio válido. Mas, para tanto, como bem me coloca o artigo 170 do Código Civil, são 2 os requisitos necessários. O primeiro requisito que é um requisito de ordem objetiva. E o que é que me diz o requisito de ordem objetiva? O aproveitamento material dos elementos do negócio nulo no negócio que eu desejo recategorizar. Então, o primeiro requisito de ordem objetiva, eu vou fazer o aproveitamento material lá dos elementos do negócio nulo no novo negócio que eu desejo recategorizar. O segundo elemento é o elemento de ordem subjetiva, é a verificação da intenção das partes. Leia-se, é verificar naquela situação concreta
que seria possível supor que se as partes soubessem acerca daquela nulidade, teriam praticado o ato sob a vestimenta do negócio válido. É isso que me pontua, é isso que me coloca o artigo 170-170 do Código Civil. Um clássico exemplo sobre o tema que habita muito os concursos do CESP se relaciona a compras e vendas de imóveis que desrespeitam o artigo 108 do Código Civil. Olha, se você visitar o artigo 108 do Código Civil, você vai observar que ele nos diz que compras e vendas, na verdade, negócios envolvendo imóveis cujo valor ultrapasse a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país, haverão de ser celebrados através de escritura pública. É o que me diz o artigo 108. Luciano, se eu fiz lá uma compra e venda de um imóvel cujo valor ultrapassa 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país e eu não fiz por escritura pública, qual será, Luciano, a consequência jurídica do ato? Nulidade absoluta. O ato será nulo de pleno direito. Tá. Se é nulo, eu já sei que eu não posso convalidar. Isso aí, artigo 169. Mas eu poderei convertê-lo em um ato válido, desde que eu aproveite os elementos materiais, desde que eu aproveite o elemento subjetivo. E dá para converter em que aqui? Dá para converter em uma promessa de compra e venda. E por que dá para converter em uma promessa de compra e venda? Porque você vai aproveitar todos os elementos materiais, não é verdade? Preço, qualificação das partes, identificação do imóvel, etc. E você vai aproveitar também o elemento volitivo, o elemento subjetivo. Alguém queria vender e alguém queria comprar. Isso se materializa na promessa de compra e venda. E no que tange à forma, a promessa de compra e venda não é um problema. Afinal de contas, o artigo 462 do Código Civil, ele me indica que o contrato preliminar, o contrato de promessa, terá todos os requisitos do contrato principal, à exceção da forma. O contrato preliminar, o contrato de promessa, meu amigo, minha amiga, terá todos os requisitos do contrato principal, à exceção da forma, ou seja, no contrato preliminar, a forma será livre. A forma será livre. Um baita exemplo de prova. O segundo instituto que habita aqui a zona da conservação dos atos é o Instituto da Convalidação, que é chamado também de ratificação, confirmação ou saneamento. Então, convalidação, ratificação, confirmação ou saneamento. Essa é a solução, é o remédio para o negócio anulável. Guarda isso para a prova. Enquanto o negócio nulo eu posso converter, recategorizar em um negócio válido, o negócio anulável eu poderei convalidá-lo. Eu vou poder convalidá-lo. Beleza. Obviamente que essa convalidação, me diz o artigo 172 do Código Civil, não vai poder atingir direito de terceiro. Essa convalidação, ela não pode atingir direito de terceiro. Não dá para atingir direito de terceiro. Tem que preservar o direito de terceiro. Exemplo, imagine que meu filho, aos 16 anos de idade, fez um contrato sozinho. Olha, ele não poderia, aos 16 anos de idade, fazer um contrato sozinho. Afinal de contas, se ele tem 16 anos de idade, ele é relativamente incapaz e, portanto, para que ele venha a realizar este contrato, ele precisaria da figura do assistente. Não é verdade? Olha, o ato é anulável. Afinal, o ato praticado sozinho pelo relativamente incapaz é anulável, está no 171 do Código Civil. Se é anulável, eu posso convalidar, seja de forma expressa ou seja de forma tácita, desde que não gere prejuízo a terceiros. A convalidação de forma expressa, ela se dará de qual maneira? Eu sou o assistente, vou lá no negócio jurídico e assino do lado do meu filho. Está convalidado expressamente. E a convalidação de forma tácita se dará de qual forma?
eu simplesmente dou cumprimento ao negócio jurídico, mesmo com a presença daquela nulidade relativa, ou ainda eu deixo passar o prazo decadencial de arguição da nulidade relativa, que para quem não se recorda em casa é de 4 anos, artigo 178 do Código. Deixo passar o prazo de 4 anos lá sem arguir a nulidade relativa e o negócio convalidará. Tá. Mas eu tenho um terceiro instituto na conservação dos atos. Além da conversão substancial, além da ratificação, eu tenho o terceiro instituto, que é a redução do negócio jurídico. E quando eu falo em redução do negócio jurídico, eu estou trabalhando com a denominada invalidade parcial. E aqui vale tanto para o nulo como para o anulável, tá? Eu vou trabalhar aqui com invalidade parcial. Imagine um negócio que é um negócio complexo. Complexo por quê, Luciano? Complexo porque ele envolve ali, meus amigos, partes diversas, coligadas, e que tem uma parte principal e uma parte acessória. Imagine você uma locação coligada com contrato de fiança. Então eu tenho lá no único instrumento contratual locação e fiança de forma coligada. Imagine você que eu tenha um problema na fiança. Por exemplo, a fiança exige para sua validade a presença da outorga da vênia conjugal. Está no 1647 do Código Civil. Imagine que essa fiança ela foi dada sem a vênia. Imagine que essa fiança ela foi dada sem outorga conjugal. Olha, ela é anulável. O 1649 do Código Civil me diz que quando a lei exige a vênia conjugal e o ato é praticado sem a vênia, a consequência é a nulidade relativa. Ela é anulável, tá? Mas e aí? Eu vou invalidar todo o negócio? Não. Eu tenho a locação e a fiança. O problema atinge apenas a parte acessória, a fiança. Então eu faço aqui uma invalidade parcial. Eu retiro a fiança e eu mantenho a locação. Então faço aqui uma invalidade parcial, retiro a fiança e mantenho a locação. Obviamente, essa redução do negócio, que era locação e fiança, e passou a ser só locação, ela é viável, ela é possível, porque o problema não está atingindo a parte principal, mas sim a parte acessória, tá? Lembra vocês que a lei do inquilinato, que é a lei 8.245/91, que regula a locação de imóveis urbanos, está lá no artigo 40, me diz que neste caso o locador ele poderá exigir nova garantia, né? Sob pena de desfazimento da locação, ok? Isso é uma pergunta que chega muito sobre esse assunto. Não, professor, como é que vai ficar? A locação vai ficar então sem garantia? Não. A lei faculta ao locador, caso ele deseje, requisitar ali nova garantia. E sobre a questão da ausência da vênia conjugal da outorga na fiança, temos também súmula do STJ, que é a súmula 332, que me diz que neste caso haverá ineficácia total da garantia. Então, nessa situação, nós teremos ali ineficácia total da garantia. Então, a fiança será, neste cenário, completamente ineficaz. Ok? Como é que isso vem sendo explorado em prova pelo CESP? Olha, está entrando na sua tela uma questão do CESP de 2023, da PGE do Pará. Acerca da conversão substancial do negócio, julgue os próximos itens. Vou fazer verdadeiro ou falso. Item 1. A conversão substancial do negócio se opera no plano da validade, podendo determinado negócio jurídico nulo converter-se em válido por decisão judicial, assertiva verdadeira. Quando eu falo de nulidade absoluta e nulidade relativa, eu estou falando de invalidades. Eu estou tratando do plano de validade, que é o segundo degrau da escada ponteana. Lembra em casa? 3 degraus da escada ponteana, plano de existência, plano de validade e plano de eficácia. Estou atingindo a validade, segundo degrau da escada ponteana. E o negócio nulo pode sim ser convertido em um válido. Então a assertiva está verdadeira. Item 2. A conversão substancial do negócio jurídico decorre de construção jurisprudencial, sobretudo do STJ, não havendo previsão no direito positivo. A assertiva é equivocada. O artigo 170 do Código Civil regula a matéria. Já trabalhamos há pouco. Assertiva 3.
Para que ocorra a conversão substancial do negócio jurídico, é imprescindível que o negócio jurídico convertido tenha a mesma forma do novo negócio. A assertiva está equivocada, falsa. Aliás, no exemplo que eu dei, a forma do negócio originário era escritura pública e a forma do negócio convertido era livre, né? A assertiva está equivocada. 4. A doutrina aponta que um dos requisitos para a conversão substancial do negócio jurídico é a presunção de que as partes teriam optado pelo novo negócio se soubessem da nulidade. Assertiva verdadeira, eu diria para você que não só a doutrina aponta, né? Porque é texto expresso do artigo 170 do Código Civil. Então, a assertiva correta é a letra B de bola, assertivas 1 e 4 estão corretas. Vencemos o primeiro tópico da aula, que foi a conservação dos atos, e avança ao segundo tópico, que é a interpretação dos negócios jurídicos. Tema que dialoga muito, assim como a conservação dos atos, com os contratos e os negócios em geral, né? Como é que eu interpreto os negócios jurídicos? Será que o Código Civil tem regras interpretativas do negócio jurídico? A resposta é positiva. Nós temos algumas regras gerais e temos regras específicas. Vou começar com as regras gerais. A primeira delas, artigos 107 e 108, ambos do Código Civil, versam sobre a forma do negócio jurídico. Regra geral, negócio jurídico tem forma livre. Essa é a regra geral. Negócio jurídico tem forma livre. Exceção, a lei poderá trazer uma forma vinculada. Eu já exemplifiquei isso há pouco, né? Com as compras e vendas de imóveis que ultrapassam a 30 salários, que haverão de ser realizadas por escritura pública. Tá, Luciano? Então, regra geral, a forma do negócio é livre, pode ser verbal, pode ser por escrito. Excepcionalmente, a lei poderá vincular uma forma. Beleza. Mas, Luciano, seria viável, seria possível essa vinculação da forma do negócio jurídico se dá também através de manifestação de vontade das partes? Será que isso pode acontecer? E a resposta é positiva. O artigo 109, 109 do Código Civil nos indica que as partes poderão trazer a vinculação da forma. Plenamente viável, plenamente possível que isso ocorra, que isso aconteça. Imagine você que eu fiz um contrato de promessa de prestação de serviços e nele restou pactuado que o contrato definitivo de prestação de serviço haverá de ser realizado por escritura pública, por instrumento público. Ora, eu trouxe uma vinculação de forma através de um ato volitivo, através de um ato de vontade. Isso pode ser realizado? Pode, não tem problema nenhum. E neste caso, se a forma vinculada pelo ato de vontade não for respeitada, a consequência também será a nulidade do negócio. Assim como a forma exigida em lei não respeitada gera nulidade, a forma elegida consensualmente pelas partes que não for respeitada também gerará nulidade do negócio. Beleza? Ainda nas regras gerais aí sobre a interpretação dos negócios. Artigo 112 do Código Civil. Nas declarações de vontade, se atenderá mais à intenção do que ao sentido literal da linguagem. Isso! Atendemos mais à intenção do que ao sentido literal da linguagem. A gente busca a intenção das partes. Beleza? Mais uma regra geral, última regra geral de interpretação que eu queria trazer para vocês. Artigo 114. Negócio jurídico benéfico e renúncia merecem interpretação restritiva. Então, negócio jurídico benéfico e renúncia merecem interpretação restritiva. Luciano, pera lá. Pergunta 1. O que é um negócio jurídico benéfico? Olha, negócio jurídico benéfico é um negócio jurídico gratuito. É aquele no qual você se desfaz de algo sem esperar receber nada em troca. Neste caso, entende o legislador, a interpretação deve ser restritiva. Meu amigo, minha amiga, eu estou abrindo mão de alguma coisa
sem receber nada em troca, que eu pelo menos tenha nesse cenário uma interpretação de fundo restritivo. É o que se espera, é o que se espera. Exemplifica-se aqui com a doação pura. Imagine que eu lhe doei um livro. Poxa, a interpretação tem que ser restritiva. Eu estou abrindo mão de algo sem receber nada em troca, que eu pelo menos tenha ali uma interpretação de fundo restritivo. Tá bom. Além disso, a lei diz que a renúncia, porque também é um ato de se abrir mão de algo, merece interpretação restritiva. Mas aí vocês poderiam se perguntar em casa, mas será que há no ordenamento jurídico brasileiro outras hipóteses de interpretação restritiva? Olha, toma nota aí. Toma nota aí, já confere no seu VAD se você quiser, ou aí no seu VAD eletrônico, né? Agora é pouca gente tem o VAD físico, então dá uma olhada aí na internet. Artigo 819 do Código Civil, 819 do Código Civil, e aí a súmula correlata é a 214 do STJ. A fiança merece interpretação restritiva. A fiança merece interpretação restritiva. Tem que ser pactuada por escrito e merece interpretação restritiva. Meu amigo, minha amiga, quando você se torna fiador em um contrato, você geralmente está garantindo o débito alheio sem receber nada em troca. Que furada. Né? Você estava em casa, tranquilo, como diria minha filha, de boa. Né? E aí, você resolveu se tornar fiador de sua amiga Joana. Que furada. Joss. Você passou a garantir o débito de Joana e recebeu o que em troca, Luciano? Quando muito, um abraço. A coisa é tão grave, entre aspas, né, que você está colocando seu patrimônio em xeque pelo débito alheio, que o fiador diz, meu querido, para você fazer isso, você vai ter que fazer por escrito. Eu quero que você bote aí. Depois não vem me dizer que não sabia, não. Por escrito, e a interpretação vai ser restritiva. Então você vai pactuar por escrito e a interpretação ela será restritiva. Aqui há de se registrar que se é fiador em locação de imóvel urbano, meu amigo, aí a furada é maior ainda. Porque a lei do inquilinato, que eu já citei hoje, 8.245/91, lá no seu artigo, na verdade a lei do bem de família, retifica, é a lei do bem de família, 8.009, né? Lei do bem de família 8.009/90, lá no seu artigo 3º, último inciso, me diz que o fiador no contrato de locação responde até com bem de família. E o STJ tem súmula dizendo que é constitucional a norma, é a súmula 539, tá? Então, se você é fiador em contrato de locação, a furada é maior ainda. A furada é ainda maior. Fica atento. Luciano, outro exemplo de interpretação restritiva além da fiança, tem mais um para fechar e a gente avançar, porque o tempo é curto na revisão. Tem mais um que é a transação. Transação, artigo 843. 843 do Código Civil. O que é a transação? Na transação eu tenho dois requisitos. Requisito 1, res dúbia, que é a famosa coisa duvidosa. Requisito 2, concessões recíprocas. Res dúbia e concessões recíprocas. Imagine você que é um processo em curso e a transação pode ser feita antes do processo, viu? Só para deixar claro. Mas imagine você que no meu exemplo há um processo em curso, você se diz credor meu de 10 mil reais e eu digo que na verdade você só tem um crédito de 5 mil. Tem uma res dúbia, que é uma coisa duvidosa, se é 10 ou 5, né? E aí nós fazemos concessões recíprocas e fechamos um acordo em 7 mil, por exemplo. É aí que se estabelece a transação. O artigo 843, 843 do Código Civil, ele me diz que a transação merece interpretação restritiva. Por quê? Porque a transação ela é um acordo que demanda um equilíbrio. Se eu estou abrindo mão de algo, por exemplo, na cláusula 10, é porque eu estou recebendo algo, por exemplo, na cláusula 15. Então tem que ter interpretação restritiva para se manter esse equilíbrio. Tá. Mas além dessas regras gerais de interpretação, e aqui que vem caindo bastante em prova, o Código Civil tem regras específicas, que foram inclusas, inclusive, em 2019, aí pela Lei da Liberdade Econômica. E me traz regras específicas aí
de interpretação dos contratos e dos negócios jurídicos. E aí, de cara, você tem que se atentar a uma coisa. Primeira coisa que você deve diagnosticar na prova. Esse contrato, esse negócio jurídico, ele é um contrato, um negócio jurídico por adesão ou paritário? É a primeira coisa que você vai ter que identificar na sua prova. Porque se ele é por adesão, é um sistema específico de interpretação. Se ele é paritário, é um outro sistema de interpretação. Eu vou começar no por adesão. Tá, por adesão. É início de papo. O que é um contrato por adesão? Bem, o contrato por adesão é aquele que é pré-formatado por uma das partes, ele é pré-confeccionado por uma das partes, e a outra parte caberá aderir ou não ao bloco. Então, ele é um negócio jurídico, um contrato pré-feito, pré-formatado por uma das partes, e a outra parte caberá aderir ou não aderir ao bloco. Beleza. Vou, por exemplo, contratar um curso na internet. O contrato é por adesão. Está preposto o contrato lá, foi feito pela parte mais forte da relação, o hipersuficiente, e cabe a mim aderir ou não ao bloco, topar ou não o contrato. Beleza. Olha, como o aderente está em situação fragilizada, o Código Civil me traz duas regras importantes de interpretação do contrato por adesão. Basicamente, as regras do artigo 423 e 424, ambos do Código Civil. O 423 me diz que cláusulas ambíguas ou contraditórias devem ser interpretadas pró-aderente. Cláusula ambígua, cláusula contraditória deve ser interpretada pró-aderente. É como se dissesse o seguinte: olha, não foi o aderente quem redigiu o contrato, foi a outra parte. O aderente, pelo menos, tem que ter o benefício da dúvida. Então, a outra parte redigiu o contrato, eu, aderente, tenho que ter o benefício da dúvida. Cláusula ambígua ou contraditória deve ser interpretada a meu favor. Além disso, o artigo 424 me indica que será nula qualquer cláusula que estipule renúncia antecipada a direito do aderente. Lógico, porque senão, meu amigo, a parte mais forte, ao redigir o contrato, ia trazer uma série de renúncias da outra parte. E isso a gente não pode tolerar. Beleza. Tá, Luciano, já entendi o sistema interpretativo do negócio jurídico por adesão. Compreendi. Mas e se for um negócio jurídico paritário? Olha, se for um negócio jurídico paritário, que é até para você entender, o que a gente chama de paritário é aquele negócio, é aquele contrato entre iguais ou quase iguais, tá? Então, se o negócio é paritário, é entre iguais ou quase iguais, neste cenário, o 113 do Código Civil, 113 do Código Civil, especificamente no seu parágrafo 2º, permite que as próprias partes pactuem regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração do negócio. Opa, vamos entender isso aí. Então, se o negócio é paritário, as próprias partes contratantes podem trazer dentro do negócio, dentro do contrato, um capítulo versando sobre o quê? Olha lá, regras de interpretação, preenchimento de lacunas e integração do negócio jurídico. Contrato entre duas grandes empresas, por exemplo, paritários, sentaram à mesa, negociaram todas as cláusulas, poderão trazer essas regras. Tá, Luciano. E se não trouxeram? Porque não é da cultura do brasileiro trazer essas regras todas. E se não trouxeram? Olha, se não trouxeram, aí o parágrafo 1º do artigo 113 do Código Civil nos traz as regras. Então perceba você que o Código Civil aqui no negócio paritário, ele me traz um sistema que a gente chama de dispositivo ou
supletivo. O que é um sistema dispositivo ou supletivo? Sistema dispositivo ou supletivo é aquele que vai incidir no silêncio das partes. Então, se as partes não regularam as regras interpretativas do contrato paritário, vem a lei e traz as regras. Primeira regra, a interpretação vai atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio jurídico. For confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio jurídico. Alguns doutrinadores, dentre eles eu, lá no meu manual volume único da editora Juispódio, digo que essa regra é a regra do comportamento concludente, né? Comportamento concludente, olha, esse negócio foi celebrado, tinha uma cláusula com redação ambígua ou contraditória, mas o fato é que as partes sempre, né, a interpretarem e executarem de uma determinada forma. Pelo comportamento, portanto, se notabilizou que a regra é aquela. Segunda interpretação, conforme os usos, costumes e prática do mercado relativo àquele tipo de negócio. É a regra dos usos e costumes. Terceira interpretação, de acordo com a boa-fé. É a regra da eticidade. Aliás, a regra da eticidade que é uma regra, inclusive, de ouro, né? Porque o próprio caput do 113 me disse que os negócios serão sempre interpretados conforme a boa-fé e os usos do local. A quarta regra, a interpretação que for mais benéfica à parte que não redigiu o dispositivo se identificável. É a interpretação contrária ao redator. Interpretação contrária ao redator. Então é muito importante que você tenha um glossário contratual dizendo quem redigiu qual cláusula, tá? E aí você vai ter a interpretação ali contrária ao redator. Beleza? Seguindo aí, quinta regra, corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferindo das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica, consideradas as informações disponíveis no momento da celebração, que é a regra teleológica, a regra da finalidade. Beleza? Então percebam vocês que essas são as regras dispositivas. Veja você que no contrato paritário, portanto, o Sistema Nacional Brasileiro, em especial pós-Lei de Liberdade Econômica, trabalha com um sistema de intervenção mínima, né? Essas regras dispositivas, elas só se aplicam caso o próprio contrato não regule quais são as regras interpretativas. Isso, inclusive, é reafirmado no artigo 421-A do Código Civil. 421-A do Código Civil, que traz uma presunção relativa de que contrato civil e empresarial é paritário e simétrico, tá? Nos diz que as partes podem estabelecer parâmetros de interpretação das cláusulas, revisão ou resolução do negócio, trazendo alocação de riscos, revisão somente de maneira excepcional e limitada, e que a intervenção, portanto, do judiciário aqui, ela deve ser excepcional. Ela deve ser excepcional. Ok? Professor, essas questões relacionadas à interpretação dos contratos, elas pintam em prova do SESP, Advocacia Pública, PGE Sergipe 2023. A respeito do negócio jurídico, de sua validade, segundo o Código Civil, assinale a opção correta. Ao se interpretar uma declaração de vontade, o sentido literal deve receber tanto o peso quanto a intenção. Falso. Você viu comigo o artigo 112, que vale mais a intenção do que a literalidade. B. A anulação do negócio tem prazo prescricional de 4 anos. Falso. O prazo não é prescricional, ele é decadencial. C. O modo como as partes se comportam depois da celebração do negócio influencia o sentido a ser dado na interpretação. Perfeito. É a regra do comportamento concludente. Artigo 113, parágrafo 1º, inciso 1, letra C, correta. Dado. As declarações de vontade com relevo jurídico, em geral, dependem de forma especial. Falso. Artigo 107 do Código. A forma é livre. É. Tanto o negócio nulo quanto o anulável se convalecem pelo decurso do tempo. Falso. O nulo não convalida. Artigo 169 do Código Civil. Beleza? Vencido o tema interpretação dos contratos, avanço ao nosso terceiro conteúdo de hoje,
função social dos contratos. Artigo 421 do Código Civil, que nos diz que a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social. Ou seja, a função social é um limitador da liberdade. Como deixa muito clara a doutrina, falando por todos aqui, o enunciado 23 do Conselho da Justiça Federal, a função social, ela não extingue a autonomia. Não, ela não extingue a autonomia. Ela apenas reduz. Ela apenas mitiga a autonomia, a liberdade que deve ser exercitada nos limites ali daquela função social. Nessa linha de pensamento, a função social, porém, ela propõe uma revisão também, não só da autonomia contratual, mas também da premissa da relatividade dos efeitos do contrato. Afinal de contas, aquela ideia de que o contrato ele apenas geraria efeito interpartes, ela sucumbe, né? Ela é abrandada, ela é mitigada, quando passamos a raciocinar que o contrato deve ter uma função para a sociedade, deve ter uma função social. Isso é o que me indica e me diz o enunciado 21 do Conselho da Justiça Federal. Mas dentro dessa noção da função social, doutrina e jurisprudência acabaram por construir a figura do terceiro ofensor e do terceiro ofendido. E essas, como diria um amigo meu, não caem, despencam em prova. CESP adora terceiro ofensor e terceiro ofendido. Eu vou começar com a noção do terceiro ofensor. Terceiro ofensor, entrando aí na sua tela, que é aquele que ofende uma relação jurídica devidamente constituída, devidamente regularizada. Então, imagine que há uma relação jurídica devidamente constituída, uma relação jurídica devidamente institucionalizada, e um terceiro vinha desrespeitá-la, um terceiro vinha atingi-la. Um grande exemplo está no contrato de prestação de serviços. O artigo 608 do Código, aí na sua tela, me diz que aquele que aliciar pessoas obrigadas em contrato escrito a prestar serviço a outrem, pagará este a importância que ao prestador de serviço, pelo ajuste desfeito, houvesse de caber durante 2 anos. Imagine que João é prestador de serviço da empresa A, contrato por escrito. Eu vou lá e alicio o João a quebrar o contrato com a empresa A. Eu sou um terceiro ofensor. Eu estou ofendendo aquela relação jurídica preexistente. Neste caso, a empresa A poderá buscar a minha responsabilidade civil, que será de qual tamanho, Luciano? Eu vou ter que pagar à empresa A o equivalente à remuneração de João pelo prazo de 2 anos. Um caso notável sobre o assunto, eu trago aí o trecho da jurisprudência do TJ de São Paulo, foi o caso de Zeca Pagodinho em relação à empresa Skin e Brahma, ou Ambev. Para quem não se recorda, o Zeca Pagodinho, grande sambista, há décadas já atrás, fez uma propaganda da Skin, que à época era uma cerveja nova no mercado, e chegou com uma grande propaganda, que ficava todo mundo assim, experimenta, experimenta. A Skin fez uma grande campanha para que as pessoas experimentassem o seu produto, né? Tem vários globais, muita gente famosa, etc. E aí, nessa propaganda especificamente, tinha o Zeca Pagodinho, e todo mundo experimenta, experimenta, e ele resistente, sem querer experimentar. Aí filmavam a Juliana Paz, e ela dava um sorriso, falava, experimenta, Zeca. E aí ele experimentava a Skin. E havia uma cláusula contratual, inclusive, nesse contrato dele com a Skin, segundo se divulgam aí os julgados e as notícias, de que ele ficaria impossibilitado, proibido, de fazer propaganda de empresas do mesmo segmento, concorrente, em um determinado prazo. Beleza. Zeca fez lá a propaganda da Skin, ok. Pouco tempo depois, 60, 90 dias depois, ele resolveu fazer uma propaganda da Brahma, da Ambev. Pior, tinha uma musiquinha que ele cantava que era uma certa chacota aí, indireta em relação à propaganda anterior, dizendo que ele tinha experimentado e não tinha gostado, que era um amor de verão que dava e passava, e assim por diante. A Skin ajuizou a ação. E nessa demanda, além do Zeca Pagodinho, colocou a Ambev também. A Ambev como terceira ofensora. E ela foi condenada como terceira ofensora. Mas além da figura do terceiro ofensor,
Está entrando na sua tela. Nós temos a figura do terceiro ofendido. Temos a figura do terceiro ofendido. O terceiro ofendido é aquele que tem um interesse assegurado pelo ordenamento jurídico e acaba tendo esse interesse ofendido. Um exemplo, e esse é o exemplo das provas. Imagine que eu tenho um carro, eu tenho o seguro do carro. Eu contratei o seguro do carro. Mas meu seguro de carro, além de cobrir os danos ao meu veículo, cobre também danos a terceiros. A jurisprudência diz aqui que há um duplo interesse nesse seguro. Um interesse meu privado e um interesse social. Verdade. Que cobre dano a terceiros. Imagine que eu, culposamente, colidi com o carro de Rafael. Então eu culposamente fui lá e colidi com o carro do Rafael. Ok. Rafael fala, Luciano, e aí? Fala, Rafael, irmão, eu não vou pagar e não vou acionar meu seguro. Te vira. Rafael é um terceiro ofendido. Porque há uma relação jurídica prévia minha com a seguradora que assegura o interesse de Rafael. Neste caso, STJ, súmula 529 do STJ, julgados do STJ, tem enunciado também que é o 544 do CJF, autorizam a Rafael, terceiro ofendido, propor a ação diretamente em face à minha seguradora, contra a seguradora do ofensor. Imagine você. Agora nos diz o STJ. Nessa ação, o segurado é litisconsórcio passivo necessário. Litisconsórcio passivo necessário. Ele tem que estar figurando no polo passivo da demanda. Por que isso? Porque, veja, para se descobrir se o seguro cobre, vai ter que se aferir a conduta do segurado. Se foi culposo ou não, como é que foi ou como é que não foi. Luciano, esse assunto cai em prova? 2023, SESF, PGE, Pará. Acerca da tutela externa do crédito, função social. Julgue os itens que se seguem. Item 1. A doutrina da tutela externa do crédito mitiga o princípio da relatividade dos efeitos contratuais. Verdadeiro. Citamos até o enunciado. Item 2. Uma das premissas da tutela externa do crédito é a existência de um dever geral de abstenção no sentido de não ser permitido a terceiro que obste ou dificulte o direito do credor em um contrato. Perfeito. Né? Perfeito. Então não dá para eu, como contratante do seguro, obstar ou inibir o direito de Rafael ser ressarcido. Item 3. A tutela externa do crédito guarda relação com a função social do contrato, especialmente no tocante à eficácia externa da função social. Perfeito. Verdadeiro. Item 4. A responsabilização de terceiro por violação a crédito contratual alheio tem natureza contratual. Não, gente. A assertiva, ela é suicida, né? Porque se ele é terceiro ao contrato, a natureza não pode ser contratual. A natureza é extracontratual ou aquiliana. Resposta correta, letra C, 1, 2 e 3 estão corretos. Vamos avançando. Tema 4. Olha quanta coisa hoje, hein? Vou falar de prescrição. O que é a prescrição? A prescrição é a perda da pretensão, diz o artigo 189, relacionada a um direito subjetivo do sujeito, patrimonial e disponível, em virtude do passar do tempo, e que é manejada através de uma ação condenatória. Então, prescrição, perda da pretensão, relacionada a um direito subjetivo, patrimonial e disponível, em virtude do passar do tempo, que é veiculado através de uma ação condenatória. O que você perde na prescrição é a pretensão. Pretensão que nasce no momento em que o direito subjetivo do sujeito é violado. E o que é a pretensão, Luciano? Isso que eu estou a perder? Olha, a pretensão é a possibilidade de você, juridicamente, exigir de outrem um determinado comportamento. Isso que é a pretensão. Possibilidade de juridicamente você exigir de outrem um determinado comportamento. Isso, repito, que é a nossa pretensão.
A pretensão nasce da violação ao direito. E é por isso que a regra geral da prescrição no Brasil, ela se encaminha com a aplicação da chamada teoria da actionata. No momento da lesão ao direito, nasce a pretensão. E naquele momento, inicia-se o prazo prescricional. É a teoria da actionata sob o viés subjetivo. Sobre o viés subjetivo. Duas súmulas importantes aqui sobre o assunto. Súmula 278 do STJ. Termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da capacidade laboral. Da data da ciência. Porque é na ciência que ele tem a lesão. Enunciado 579 do CJF. Pretensão decorrente de doença profissional ou de caráter progressivo. Prescrição inicia-se somente da ciência inequívoca da incapacidade, da origem e da natureza dos danos. Ciência inequívoca da capacidade. Teoria da actionata sob o viés subjetivo. É bem verdade, porém, que você encontra julgados do STJ trabalhando com viés também objetivo da teoria da actionata. A exemplo, STJ e STF. A exemplo do tema 1200 do STJ, está aí na sua tela, recente, que me diz que o prazo prescricional da petição de herança conta-se da abertura da sucessão. Olha lá. E a sua fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado. Repito, independentemente do seu trânsito em julgado. Aqui é o viés objetivo, a abertura da sucessão. Ah, mas ajuizou um reconhecimento de paternidade pós-mortem. Pouco importa, é 10 anos da abertura da sucessão, que é o prazo geral de prescrição. Lembre-se ainda que há pretensões que são imprescritíveis, pois relacionadas a direitos subjetivos, porém extrapatrimoniais e indisponíveis. A exemplo da pretensão de ser reconhecido como filho de alguém. É um direito do sujeito, subjetivo, extrapatrimonial e indisponível. Aí não tem prazo. Claro que se eu ajuizo uma ação em que eu peço o reconhecimento da paternidade cumulada com a petição de herança, a súmula 149 do STF traz a solução ao problema. Diz, olha, cada pretensão vai ter que ser avaliada isoladamente. A pretensão de reconhecimento de paternidade é imprescritível. Já a petição de herança prescreve. Eu já disse aí qual é o prazo. 10 anos. E eu já disse qual é o marco inicial. Contados do falecimento, da abertura da sucessão. Sobre a questão da imprescritibilidade, fica atento na súmula 647 do STJ, que me diz ser imprescritível a ação indenizatória por dano moral e material decorrente de ato de perseguição política com violação a direito fundamental ocorrido durante o regime militar. Olha que interessante. Mas a imprescritibilidade aí é contra o Estado e não contra o agente público. É o que me diz o mesmo STJ, julgado logo abaixo aí de 2023. Fica atento nessa pegadinha de prova. Quando a gente fala em prazo prescricional, estão todos eles reunidos em dois artigos do Código, 205 e 206. O 205 tem a regra geral, que é o prazo decenal, 10 anos. Se a lei não fixou prazo menor, 10 anos. Já o 206 me traz prazos especiais, que gravitam de 1 a 5 anos. Parágrafo 1º me traz prazo de 1 ano, é a prescrição ânua. Se insere lá, por exemplo, a do segurado, em face do seguro. Bater em meu carro, eu tenho 1 ano aí, em relação ao seguro, senão prescreve. Claro que, súmula 229 do STJ, quando eu faço o pedido de pagamento, que é o famoso aviso de sinistro, o prazo suspende, até que eu tenha ciência da decisão. Beleza. Parágrafo 2º me traz prazo de 2 anos, em relação à execução dos alimentos. 3 anos tem lá locação, reparação civil.
4 anos, tutela. 5 anos, dívida líquida, instrumento público particular, profissional liberal, vencedor contra vencido em relação ao que despendeu em juízo. Beleza. Tem uma questão interessante aqui, na verdade algumas questões interessantes aqui, que a gente tem que se atentar. A primeira delas se relaciona ao prazo da reparação civil. Porque eu tenho reparação civil de natureza contratual. Imagine que eu tenho um contrato e o sujeito descumpriu o contrato. Reparação civil de natureza contratual. E eu tenho reparação civil de natureza extracontratual aquiliana. E aí, como é que fica isso? Porque o 206, parágrafo 3º, me diz que o prazo da reparação civil é 3 anos. Mas o 205 me diz que é 10. E aí? Né? Como é que fica isso? Se uniformizou. Ou seja, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, prazo é de 10. Já na extracontratual, uniformizou não, perdão, é de 3. Então, se esclareceu, para ficar claro. Então, prazo prescricional de pretensão de reparação civil, para ficar muito claro aí, cristalino, vai ser 10 anos se for responsabilidade civil contratual, 3 anos se for extracontratual. Fica atento. Outra questão interessante é como é que se dá a contagem desse prazo. Porque esse é um prazo de natureza de direito material. Está no Código Civil. E aí as contagens de prazo dentro do Código Civil, elas seguem o artigo 132. Você vai excluir o primeiro dia e incluir o último. Se o vencimento cair em feriado, prorroga para o dia útil seguinte. Meado é sempre dia 15. Prazo em mês ou ano vai ser no de igual dia do início ou no imediato, se faltar correspondência. Prazo em hora, conta de minuto a minuto. Beleza. Então fica atento aí. Fica atento nisso aí. Ok. Lembre-se você ainda que é possível que o prazo prescricional seja suspenso, impedido ou interrompido. Suspensão e impedimento, artigos 197 a 201 do Código. São hipóteses em que o prazo não iniciará a contar, impedido, ou, se já estiver fluindo, será suspenso. Detalhe: cessada a causa suspensiva, o prazo retoma o curso de onde parou. Beleza. Por exemplo, não corre prescrição entre cônjuges durante a sociedade conjugal. Está lá no 97. Sou casado com Mariana. Mariana foi estacionar na garagem e bateu em meu carro. Prazo prescricional está impedido. Quando ela bateu, eu já era casado. Quando o casamento acabar, divórcio, morte, aí começa a contar o prazo, que no caso é de 3 anos, né? Prazo de prescrição de reparação civil extracontratual. Beleza. Sou solteiro, bati no carro de Luísa. Saí do carro e me apaixonei por ela. 1 ano depois casamos. O prazo correu 1 ano, casou, suspendeu o prazo. No dia que acabar o casamento, cessou a causa suspensiva, o prazo retoma o curso de onde parou. Já tinha corrido 1 ano, vai correr mais 2. Já a causa interruptiva é diferente. Porque a causa interruptiva ela atinge o prazo em curso, artigo 202 e seguintes, e interrompe o prazo. O que é que significa interromper o prazo? Vai zerar o prazo. Ele vai ter que ser contado de novo na integralidade. Isso se dará se houver, olha as hipóteses, despacho do juiz, ainda que incompetente, que ordene a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual, protesto cambial, apresentação de título de crédito em juízo de inventário em concurso de credor, ato judicial constitui moro devedor, ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento de direito pelo devedor. Como na interrupção vai ter que contar o prazo de novo inteiro, só pode interromper uma vez. Suspensão não tem limite. A interrupção só pode ser uma vez. E pouco importa se a causa é endoprocessual ou extraprocessual, só pode interromper uma vez. Já disse o STJ, inclusive no informativo 754.
Vamos ver na hora da prova. PGE, Espírito Santo, CESP. Em determinada relação jurídica ocorreu protesto do título executivo, causa extrajudicial, e ajuizamento de ação cautelar de cancelamento de duplicato do protesto, causa endoprocessual. Segundo o STJ, em relação às causas interruptivas da prescrição, a linha A, é possível acumular as duas, desde que a extrajudicial anteceda a endoprocessual. B, é possível acumular as causas interruptivas, ainda que a extrajudicial seja posterior à endoprocessual. C, não é possível acumular as causas interruptivas, havendo interrupção do prazo apenas quanto ao primeiro dos eventos. Verdadeiro. C, não é possível acumular, havendo interrupção apenas quando a ocorrência da causa endoprocessual. Não. É o primeiro evento que interrompe. Pouco importa se é endo ou extra. É possível acumular as duas causas, desde que ambas sejam de modalidades extrajudicial. Falso. Assertiva correta, letra C. Mais uma, 2017. Se uma pessoa, no dia 5 de dezembro de 2017, terça-feira, sofre dano material em decorrência de acidente provocado por motorista que avançou sobre a faixa de pedestre, o prazo prescricional será contado a partir de que dia? Do dia 6, letra C. Artigo 132 do Código Civil. Prazo em direito material, você exclui o primeiro dia e inclui o último. Se eu excluir o primeiro e foi dia 5, começa a contar no dia 6. Mais uma. Conforme entendimento do STJ, discussão envolvendo repetição de débito por cobrança devida de valores contratuais. Qual é o prazo? 10 anos. Valores contratuais. Responsabilidade civil contratual. 10 anos. Lembra o que eu disse há pouco? Fica atento. Fica atento. Ainda sobre prescrição. No que tange a questão da prescrição e a fazenda pública em juízo, fica atento àquela questão do trato sucessivo e fundo de direito, né? A qualquer tempo você pode requisitar, por exemplo, a revisão da cláusula de um contrato, considerável abusiva. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. E aí, obviamente, a eventual prescrição vai atingir apenas as vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Não houve a extinção total da pretensão. O contrato é de trato sucessivo, eu vou poder requisitar ali a revisão da cláusula abusiva, ganhei, só vou ter reembolso dos últimos 5 anos. Ah, mas o contrato tem 30 anos. Pouco importa, porque ele vai se renovando no tempo. Fica ligado. Fica ligado. Além disso, fica atento, porque o STJ entende, e aí está aí o julgado de 2023, que não é viável a cobrança, entre aspas, de dívida prescrita. Porque a expressão dívida prescrita não existe, né? Porque o que prescreve é a pretensão creditória. Mas não é viável a cobrança de dívida prescrita, aí que vem a cereja no bolo. Seja ela feita de forma judicial ou extra. Não dá. Se está prescrito, não pode cobrar nem judicial nem extra. Tema de prova aí, 2023, PGE Espírito Santo. Durante a vigência de contrato em relação de trato sucessivo, foi proposta a ação em que se pretende o reconhecimento da abusividade de cláusula contratual e, por consequência, a restituição dos valores pagos, indevidamente pagos. Não houve negativa do direito de fundo. Em casos semelhantes a essa situação, o STJ entende que a revisão da cláusula contratual, letra A, pode ser requerida, caso em que o prazo será decadencial. Letra B, exige a conclusão do contrato? Não exige, porque o contrato às vezes é por prazo indeterminado. A letra A está falsa porque o prazo não é de decadência. Letra C, pode ser requerida, prazo prescricional, sendo desnecessário discutir na ação a validade do negócio. Claro, se é trato sucessivo, se renova no tempo. A abusividade de cláusula não dá para discutir a qualquer tempo. A questão é que o reembolso não vai ser de todo o período. Letra D exige a conclusão do contrato, falso. Letra E pode ser requerida, prazo decadencial, falso novamente. A resposta correta, então, foi a letra C. Meus amigos, eu adorei estar aqui com vocês nessa revisão. Agradeço demais ao Revisão Ensino Jurídico, Revisão PGE, né? Originariamente, agora Revisão Ensino Jurídico, ao convite, ao meu amigo Francisco, a todo o pessoal da técnica e do apoio. Muito obrigado pelo carinho.
E eu desejo a você que essa efetivamente seja a prova da sua aprovação. Espero que dê tudo certo, arrebente. Estou lá nas minhas redes sociais, o meu Instagram é o @Luciano Lima Figueiredo, sempre à sua disposição e juntos, até a aprovação. Beijo, um abraço, fique bem e até mais.